Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar e também, ao mesmo tempo, erradicar dele os defeitos, os vícios, porque são eles que nos trazem infelicidade, dor e sofrimento. E nesta jornada em busca da felicidade e da perfeição, nada melhor do que seguirmos os passos de Jesus, compreendendo um pouco mais o seu Evangelho, que é a Boa Nova, um código de conduta que, se seguido, leva à felicidade, e se desrespeitado, leva a dor também à tristeza. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: revestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. O Espírito Emmanuel, ao comentar esta passagem de Marcos, diz que quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpando, se comprazem em grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo a respeito de todos. O fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidade não os benfazeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Todos nós espíritas, nesta encarnação, já estivemos em outros credos. Já fomos católicos, evangélicos, umbandistas, maometanos, fomos hinduístas, fomos adeptos do judaísmo nas nossas encarnações anteriores, e é normal que a gente tente trazer na atualidade toda essa bagagem espiritual. E o que vai acontecer? Infelizmente, como diz Emmanuel, nós gostaríamos de ter a coroa dos triunfos mundanos, ou seja, sermos reconhecidos como os bons espíritos. Mas, infelizmente, o que é ser um bom espírita? Que é a mesma coisa que ser um bom cristão. É importante a gente lembrar que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita. Ou seja, hoje nós somos espíritos imperfeitos. Amanhã, no futuro, de acordo com a nossa caminhada, seremos bons espíritos e finalmente chegaremos à categoria de espíritos puros. Para isso, levaremos aí milhões, provavelmente até bilhões de anos. E os espíritos respondem de uma forma bem simples. Dizerem, o espírito prova a sua elevação aliando todos os atos da vida corpórea, que constitui a prática da lei de Deus, quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, para nós sermos um homem de bem,
Eu sempre digo que nós temos que trabalhar as nossas virtudes, ser mais humildes, modestos, sóbrios, resignados, piedosos, tolerantes. Tudo isso é difícil, né? Porque, infelizmente, nós ainda temos dentro do nosso coração vícios como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, tudo isso nós temos que retirar deles. E Allan Kardec ainda comenta essa resposta do Livro dos Espíritos, dizendo que o homem de bem, ou seja, um homem bom, um elevado, um ser jamais espiritual, respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem o seu. Isso é importante, é interessante, principalmente a gente analisar um pouquinho nos dias atuais. Estamos em plena campanha eleitoral e só o que se vê é um tentando denegrir a imagem do outro. Não se fala em propostas. O que vai fazer pelo Brasil? Não. O que eu quero é destruir meu inimigo. Isso serve para os dois lados. E então, com certeza, quem é que vai sofrer pelos 4 anos? Vai ser o povo brasileiro, que vai pagar conta de tudo isso que está acontecendo. Então, é importante a gente compreender que não devemos ir atrás do triunfo do mundo, mas é ir atrás do que? Da coroa da vida. Porque Jesus não perdeu a oportunidade de revelar que a coroa na terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para quem deseja escalar a montanha para chegar numa situação melhor na pátria espiritual. Então, quando Jesus nos trouxe a Boa Nova há 2000 anos, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime missão, Jesus dava a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza, não de rosas, não de ouro, não a coroa de nenhum metal, mas a coroa do trabalho, a coroa da humildade, a coroa da modéstia, da resignação. Esta é a coroa que nós devemos almejar. E é claro que todos nós seremos criticados pelo mundo. Mas eu pergunto, o que é mais importante? Tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus para chegar numa condição melhor na pátria espiritual? E não vamos nos enganar. A partir do momento que nós nascemos, só tem uma coisa certa na nossa vida. Vamos voltar para a pátria espiritual. E vamos voltar com a bagagem de tudo aquilo que nós construímos aqui na Terra. De coisas boas e coisas positivas. Eu sempre digo brincando. Todos os bens que nós adquirimos aqui vai ficar para a família brigar quando nós retornarmos à pátria espiritual. Então, vamos nos preocupar com aquilo que é importante e deixar a parte acessória. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.